Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis e estamos aqui para mais um vídeo do Portugal em Minutos. Vamos trazer aqui um pouquinho de notícia, né? Um pouquinho de história, principalmente para quem está pensando naquela viagem aqui para Portugal, está pensando em mudar de país, não só Portugal como Espanha. E é importante a gente estar bem ciente dos desafios, das coisas que acontecem por lá de cá. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso logo depois da vinheta. Então bora lá. Então, pessoal, um dos primeiros desafios, sendo bem direto, né? Qual que é o primeiro desafio? É a gente pensar para qual lugar a gente quer ir. E isso muitas vezes depende muito do que a gente vai fazer no país, né? De repente você está vindo com visto de estudante, então você tem que pensar na qual universidade você vai fazer, se vale a pena se candidatar em uma universidade ou se vale a pena candidatar para várias, para, né, ter um ponto de equilíbrio ali entre o arriscar ou não e de repente ver o planejamento ir por água abaixo. Então vale a pena se candidatar em mais de uma, e por conta disso tem ali as cidades que tem as principais universidades para você se candidatar, e isso já é por si só um desafio. Mas também tem um desafio para aquele que quer vir trabalhar em Portugal, né? Aquela pessoa que se diz que está aberta a qualquer tipo de emprego e tudo mais, mas ela tem uma experiência prévia em alguma coisa. E a gente tem que estar sempre atento a qual é essa experiência prévia e onde essa experiência vai ser melhor aproveitada em Portugal. Porque cada distrito, cada região tem ali mais ou menos, por assim dizer, sua especialização. Você vai encontrar a região do Alentejo, por exemplo, com produções de uma agricultura, parte de vinho e tudo mais gigantesca. Mas se você for lá, por exemplo, o Parque Fabril, pensado em montadoras, por exemplo, eu trabalho na Fiat, lá em Betinho, no Pernambuco, eu trabalho na antiga fábrica da Ford, no interior de São Paulo e por aí vai, da Volkswagen. Eu queria continuar nessa área, mas não adianta vir para o norte, por exemplo, vir para a região norte, não tem essas fábricas, né? Esse Parque Fabril de montadoras tá lá na região de Lisboa e Setúbal. Cada região vai ter ali sua coisa principal, sua atividade principal. E é isso que a gente também tem que colocar no nosso planejamento. Do mesmo jeito para quem vai empreender, quem vai abrir o próprio negócio. Eu vejo muita gente falando que quer abrir um negócio, mas ainda não sabe que negócio vai abrir, onde vai morar. Muita gente se baseando na hora de mudar apenas no clima do país, e isso por si só, no meu jeito de pensar, e não sou dono da verdade, mas no meu jeito de pensar, é sim um dos fatores, mas não pode ser de forma nenhuma o determinante, principalmente se você está pensando em empreender. Eu quero fazer tal tipo de negócio, se tal região não faz sentido ter um tipo de fábrica desse, um tipo de loja desse, você está fadado a não dar certo, né? Então é importante também a gente ter esse cuidado na hora de empreender, fazer um bom plano de negócio, eu diria até que é essencial você vir antes, conhecer o país, ir para os locais onde você gostaria de morar, ver se lá tem fábricas, loja, comércio, montadoras nesse sentido do que você quer fazer. Se você vai abrir um negócio de serviços, uma empresa de pintura, por exemplo, vai ter demanda, vai ter gente para lá querendo contratar o seu serviço ou não. Então esse cuidado é muito importante. Depois de feito esse planejamento para onde ir, de acordo com o tipo de visto que você vai, você começa a pensar em resolver sua vida no Brasil para começar a resolver sua vida cá. E uma delas é justamente na questão da morada. Eu vou chegar aí, como que vai ser isso? Eu vou comprar ou vou alugar? É um desafio também, é uma coisa que tem que prestar atenção também, porque realmente pode ser um ponto de virada no seu planejamento, começar certo ou não. E dito isso, como que está o mercado aqui em Portugal? Está muito aquecido, muito agitado, tanto para compra quanto para aluguel de imóvel no país. Então todo cuidado é pouco no seu planejamento. Giovanni, eu pensei em alugar um imóvel até 600 euros, um T2 até 600 euros. Você acha que dá? Hoje eu acho que é arriscado. Nas principais capitais, é um valor arriscado para você pensar. Se você quer um imóvel 100% mobiliado, todo direitinho e tudo mais,
é um valor que corre o risco de você não encontrar um imóvel. Ah, Giovanni, o tal as tais garantias, calções, valores que tem que pagar adiantado. Gente, se prepare para no mínimo 6 valores. Se vier menos que isso, ótimo, excelente, fantástico. Mas se vier acima disso, você tem que estar preparado para pelo menos o mínimo, que é o habitual, né? O normal do mercado são 6 valores que você vai ter que desembolsar. Então se preparem para isso, porque não significa ainda que alguns proprietários vão querer mais, porque alguns sim vão pedir mais do que 6 valores adiantados. Então esteja preparado para esse tipo de situação. Sobre o processo de visto em si, depois de estar tudo organizado, você deu ali aquele planejamento, aquela conferida no planejamento, hora de aplicar para o visto, né? E aí também muito cuidado em como fazer isso, se a documentação está toda certinha, em qual VFS Global você vai fazer o processo, para não ter dúvida, não ter diminuir o máximo possível os seus riscos de o processo ir, passado ali 60, 70 dias, o processo voltar com alguma dependência e você ter que fazer tudo de novo na correria para não perder o prazo que você tem para poder, né, tentar reverter aquele indeferimento, né? Então tenha cuidado em fazer um processo bem feito, tudo certinho, para poder a partir daí o seu planejamento seguir com uma sequência boa, todo direitinho, ok? Gente, espero ter de uma forma ali rápida, mas de uma forma bem objetiva, ter dado um pouquinho de visão para vocês de como fazer o planejamento, porque sim, é muito importante um bom planejamento na hora de mudar para Portugal. Tá legal? Espero ter contribuído, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!